O que é a dor? Porque saber lidar com a dor vai te ajudar. Você sabe que tem pessoas que não gostam de sentir dor? Não sentir dor é bom ou é ruim? Me responde aí. E agora vamos falar desses assuntos que são muito importantes. Tem pessoas que, por ter um limiar, uma forma, uma maneira de lidar com a dor, sofrem muito e outras lidam com a dor de uma maneira mais tranquila. Isso está muito relacionado com o jeito subjetivo de cada um, ok? A questão importante a saber é que a dor é uma sensação que pode ser emocional e física. Ela tem uma função importante porque ela vai nos preservar a nossa integridade. Porém, a maneira como lidamos com ela pode fazer que seja algo natural enquanto eu me cuido, ou ela pode me fazer ter sensações corporais maiores, aumentadas em relação à dor do fato. Por exemplo, se eu fraturei o meu braço, vai doer. Mas se eu ficar muito estressado, muito triste, angustiado, porque eu fraturei o braço e não vou poder jogar a final no campeonato de vôlei. Então, raciocina comigo. Eu já tenho a dor física que eu fraturei, o braço está doendo. Estou triste, estou chateado, tenho uma dor emocional. Porém, o não aceitar essa situação que está acontecendo comigo, o fato de encarar isso tudo com uma rebeldia, uma revolta interna, ou seja, não saber gerenciar essa emoção que você está tendo em relação a esse fato, pode fazer com que você tenha uma dor emocional muito grande. Essa revolta, essa rebeldia interna pode fazer com que essa dor que você está sentindo no braço, porque fraturou, aumente ainda mais. O não saber gerenciar a sua emoção em relação ao que você está sentindo, em relação ao fato, você vai ficar mais estressado, com mais raiva, com mais tristeza, e isso vai te gerar sérios problemas. E aí eu pergunto para você, seria melhor não sentir dor ou seria melhor sentir dor? Deixa eu te contar uma coisa muito importante. Tem pessoas que nascem com uma doença que chama analgesia congênita. Essa doença pode fazer com que a pessoa, por exemplo, corte e não perceba que tem um corte, ela tem alguma infecção interna que aparentemente iria gerar dor e essa pessoa não vai perceber. Ela pode ter fraturado algum braço, alguma perna, por exemplo, quando criança, bebê, e ela não vai chorar de dor, porque o corpo ele é incapacitado de sentir dor. Então, tá vendo a importância da dor? Ela vai nos ajudar a manter a nossa integridade. Então, o nosso corpo, ele é cheio de nociceptores, que são neurônios sensoriais, que estão esparramados pelo corpo todo. Eles vão captar qualquer estímulo que pode ser mecânico, espetei a mão, por exemplo, que pode ser térmico, coloquei a mão em algo muito quente, por exemplo, ou pode ser um estímulo químico, alguma substância que está gerando algum dano na minha pele. Então, esses sensores sensíveis a qualquer estímulo mecânico, térmico ou químico vão captar esse estímulo, ele vai ser transformado em um estímulo elétrico e esse impulso elétrico vai chegar no meu sistema nervoso central, ele vai compreender que tem um dano ali e rapidamente ele vai responder através de um estímulo, através de um neurônio motor, que vai fazer você contrair o músculo e tirar a mão disso que está te gerando a dor. Então, com isso, nós aprendemos que a dor, ela vai nos ajudar a preservar. Então, saber lidar com as emoções que surgem quando você está lidando com uma dor física, vai te ajudar muito a se recuperar, ok? Mas, existe também a dor emocional, não apenas porque você está vivendo uma raiva, experienciando uma tristeza, um medo, uma preocupação,
ou uma euforia, né? A alegria eufórica ou uma ansiedade. Essas emoções geram pequenas dores, mas quando elas são vivenciadas de forma intensa, elas causam uma dor emocional muito maior. E essa dor emocional maior, ela vai ser somatizada no seu corpo. Então, por exemplo, as pessoas que se cobram muito, são muito rígidas com elas mesmas, são muito rígidas com outras pessoas, elas têm uma tendência a ficarem nervosas facilmente. Seja ela falando, expressando, seja ela mais calada, mas se ela é muito tensa e ela tem consigo essa cobrança interna, essa sensação, esse sentimento de ter perfeição com as coisas, ela está fazendo uma covardia com ela, porque ela vai ficar muito tensa internamente. E o nosso corpo, sendo um termômetro daquilo que nós sentimos no corpo sutil, que é o nosso campo das emoções, dos sentimentos, né? Vai fazer com que esse corpo externo apresente dores. Então, por exemplo, eu vejo quando os pacientes chegam no consultório, como eles falam da dor que estão sentindo. Eles estão muito intensos, eles estão tristes, eles estão aborrecidos, angustiados. Por quê? Se cobram muito das pessoas, ficam tensos internamente, porque não conseguem às vezes resolver ou solucionar um problema, ou às vezes eles conseguem, mas o outro que ele precisa dele para trabalhar não está conseguindo, porque é uma outra pessoa, é um outro jeito de ser, de pensar. Então essa pessoa tem dificuldade de aceitar a lentidão ou o jeito do outro de resolver as coisas. Então essa pessoa internamente fica muito tensa, muita rigidez. Então, esta rigidez no campo emocional, sutil, vai fazer com que você tenha dor, por exemplo, no trapézio, nessa musculatura, ficar rígido, tenso. Pode fazer com que você fique mordendo muito a boca no período da noite, quando você está dormindo, ou mesmo durante o dia. Então, vai gerar bruxismo. Isso pode gerar, por exemplo, dor estomacal, algum problema na região, né, do intestino. Então, você pode ter constipação intestinal, alguma diarreia. Tudo isso agravado pela sua dificuldade de lidar com as emoções. Então nós precisamos saber gerenciar as emoções. Aí eu pergunto para você, as emoções são boas ou ruins? As emoções são boas. Elas expressam para fora de você aquilo que você está sentindo lá dentro. Então, por exemplo, a alegria, né? A ansiedade, a preocupação, a tristeza, o medo, a raiva, são emoções que vão expressar para fora de você aquilo que você está sentindo lá dentro, diante de algum contexto. Isso vai te ajudar a aliviar lá dentro. Agora, se você não sabe lidar com essa emoção, se você não tem uma habilidade emocional para lidar com a situação que te aconteceu, que gerou como consequência esta emoção, pode ser que você intensifique essa emoção. De uma raiva, você pode se tornar uma pessoa violenta, verbal ou física. Dentro, por exemplo, de uma situação de muita tristeza, você pode, se souber gerenciar e lidar com a tristeza, ok, ela vai passar. Mas se você não consegue lidar com essa tristeza, ela pode se transformar numa depressão, ou você pode desenvolver, por exemplo, um comportamento de ser vitimista, de ficar melancólico em relação ao que te aconteceu. Você não expôs, não falou dessa tristeza, guardou e ficou vítima em relação à dor que você estava sentindo. E isso tudo vai interferir nas suas relações. E, mais ainda, o não saber lidar com essa dor emocional pode desencadear em você uma doença psicossomática. Por exemplo, eu recordo de pacientes que tinham gastrites, por exemplo, por causa de uma má alimentação, e que nos momentos de crises de muita ansiedade, essa gastrite virou úlcera. Pacientes com dores estomacais e que acabou gerando, por exemplo, um problema crônico. Ou seja, frequentemente essa pessoa tem má digestão, frequentemente essa pessoa desenvolve um refluxo. Ou aquela pessoa que eu dei o exemplo, né, que são as pessoas rígidas, que se cobram muito dos outros de maneira excessiva, ficam tensas e ficam mordendo, né, a boca. Então cria uma tensão aqui no masseter, na nossa mandíbula, e acaba gerando dor de cabeça, acaba gerando uma insônia. Mas, de novo, por que você está emocionalmente abalado? Não,
De novo, as emoções são saudáveis, vai te ajudar a colocar para fora aquilo que você sente lá dentro. O problema é que você não está sabendo lidar com essa emoção. Ou pior, às vezes você nem sabe, mas pode ser que a sua maneira de lidar com a emoção, a maneira como você transforma a raiva em violência, a tristeza em depressão, o medo em pânico, por exemplo, é porque de repente você está carregando lá dentro de você, mais profundo no seu subconsciente, algum trauma que você adquiriu lá na infância, por exemplo. Vamos imaginar que a criança foi muito rejeitada na infância, os pais foram embora, ou os pais não davam atenção para essa criança, ou esses pais davam atenção para a criança, mas tinham que trabalhar, tinham muitos outros filhos também a quem recorrer, né, para que dê atenção, e essa criança interpretou como era uma criança que era abandonada, por exemplo. Então essa criança vai crescer desenvolvendo dentro dela esse trauma de que, eu sou abandonada. Então essa criança, enquanto adulto, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção das pessoas. Essa pessoa que vai ter necessidade de chamar a atenção dos outros porque ela carrega dentro dela esse trauma, ela vai ser normalmente, não quer dizer, mas normalmente vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades, por exemplo, de dizer não para várias pessoas, para várias situações. Então ela sempre vai falar sim para tudo, vai pegar muito serviço, vai querer ajudar todo mundo, vai se sobrecarregar físico, emocionalmente. E como ela tem dificuldade de falar não, querendo falar, mas não fala, porque ela acha que as pessoas não vão gostar dela, mas é porque ela não entende que carrega um trauma lá da infância de ser abandonada. Então, em vez dela recorrer a processos terapêuticos que vai auxiliá-la a recuperar a saúde das emoções relacionada ao trauma que teve na infância, ou seja, ressignificar esse trauma, ela fica de repente agora na fase adulta simplesmente socorrendo a si mesma com medicamentos que vão ajudá-la a se acalmar. Mas se ela não trata esse fogo que aquece essa panela e gera essa pressão interna de muita ansiedade, ela vai continuar com dor emocional, porque ela vai sentir que ela é menosprezada e precisa de atenção das pessoas, então ela não fala não para ninguém, e se alguém mesmo assim não gostar dela por qualquer motivo que seja, ou falar um não para ela por qualquer motivo que seja, ela vai ficar extremamente aborrecida, extremamente frustrada, mas eu faço tudo para todo mundo, por que fazem isso comigo? Ela vai chegar num quadro depressivo. Então é importante que quando você estiver sentindo que está com essas dores emocionais intensas, que você pare e olhe o que essa dor está querendo me dizer. É por isso que aqui no consultório eu tenho essa frase aqui que eu escrevi e pedi para plotarem aqui na parede, para que a gente possa refletir e entender o que a nossa dor quer nos dizer. Vamos refletir comigo essa frase aqui. A dor é um sinalizador que aponta o caminho das mudanças internas e, consequentemente, das mudanças externas. Portanto, veja o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Então, pessoal, quando a sua maneira de lidar com os desafios da vida te causa extrema raiva, extrema tristeza, extrema preocupação, extrema euforia, pânico, e de repente você vai ao médico, consulta, avalia, toma as medicações importantes para se recuperar, ainda assim aquelas dores somáticas, que são as doenças psicossomáticas, persistem no seu corpo, como a fibromialgia, o bruxismo, a insônia, o refluxo. Então, mesmo depois de muita medicação, mesmo com atividade física, isso não está sarando. E você se sente angustiado quando você lida nas relações, com as pessoas do seu trabalho, da família, ou conjugal, ou você com você, está desanimado da vida. Para. Mais importante é parar. Parar com o quê, Rodrigo? Parar de ficar dando corda para os pensamentos negativos. Observa o que você está sentindo. Qual que é a emoção? É a raiva? É a tristeza? Ok. Como que eu fico me sentindo quando eu estou com essas emoções intensas? Você vai descobrir e você vai perceber que o que está por trás da sua emoção intensa é um sentimento ou vários sentimentos
que podem estar dando sustentação para que suas emoções fiquem turbulentas. E esse trauma você pode ter adquirido ele há muitos anos. E talvez na sua infância você não sabia lidar, reconhecer que aquele evento que te ocorreu gerou traumas. Então, veja bem, a dor é um sinalizador. Ela está te apontando o caminho para as mudanças internas. Então, vamos imaginar que uma criança, como eu mencionei anteriormente, ela interpretou ou de fato ela foi abandonada e ela cresceu então com aquela necessidade de chamar a atenção de todo mundo. Então significa que ela carrega dentro dela uma ferida aberta, dolorosa. Então quando ela recebe o não, quando ela não é convidada para determinado evento, ou quando ela não é chamada para o meio da turma para sair, para brincar, por exemplo, ela fica muito mal, muito decepcionada. Então significa que a ferida da infância dela, do trauma, está aberta. E agora, na fase de adulto ou adolescência, por exemplo, ou idade já avançada, toda vez que ela tem que entrar em contato com alguém, com pessoas, e acontece alguns desses exemplos que eu mencionei, ela se sente excluída e dói muito. Mas por que às vezes o evento que ocorreu era para gerar uma dor pequena, ela tem uma dor emocional grande? Porque ela já tem essa ferida do sentimento de abandono dentro dela que ela carrega lá da infância. Então, toda vez que alguém fala não para ela agora na fase adulta, o que acontece é que, no atual, faz conexão com o trauma do passado. Então, o receber o não agora, o não ser convidado agora, por exemplo, um evento simples, não tem nada de mal contra ela, porém ela interpreta como isso sendo que ela está sendo excluída, abandonada. Mas ela não está. É porque ela já carrega isso lá da infância, desse trauma que já tem essa ferida. Então, o problema de hoje cutuca a ferida lá do passado. E às vezes a dor de hoje, que poderia ser uma dor 10, por exemplo, ela recebeu o não de uma garota, ou ele ou ela recebeu o não de um garoto, ou vice-versa, né? Ou não conseguiu passar num concurso. Ela vai ficar triste? Sim. A pessoa vai ficar chateada? Vai. Mas toda vez ela fica muito chateada, ao passo de ter um quadro depressivo. De novo, é porque ela carrega essa ferida do sentimento de abandono lá de trás. Então, se você reconhece esse comportamento, se coloca à disposição de curar esse trauma, porque tem como curar esse trauma, nos procure pessoas que vão te oportunizar essa chance, porque se você cura essa ferida interna, quer dizer que a mudança interna vai ocorrer. Se a mudança interna ocorre, naturalmente a mudança externa também vai acontecer. Então você vai ter mais leveza, mais autonomia nas suas relações atuais. E ao passo que acontecer qualquer ocorrências atuais, sim, você vai ficar triste, com raiva, nervoso, nervosa, mas isso vai passar. Não vai ser tão intenso, isso não vai ser tão persistente, isso não vai te tirar uma qualidade de sono, isso não vai te gerar um bruxismo, um problema estomacal, digestório. Mas por quê? Porque você é uma pessoa que vem curando os traumas internos. Mas se a gente não cura esses traumas, não busca recursos para recuperar a nossa alegria, a nossa vontade de viver, para a gente ter essa vida mais leve, nós vamos ficar à mercê desse sofrimento. Então, o meu convite para você é: se permita observar para onde a sua dor está apontando a sua atenção, para você olhar para dentro e se recuperar dessas feridas internas, cicatrizá-las, para que você se alivie dessas dores e melhore suas relações com você e com as outras pessoas. E o melhor, tenha uma vida mais em paz, mais tranquila, sem sofrimentos. Está com dúvida? Quer saber como lidar com isso? Nos procure. Será um prazer poder te ajudar.